Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Open Up Sessions, videocast que fala sobre sustentabilidade, impacto positivo e inovação. Eu sou o Daniel Frazão e estou mais uma vez aqui nos estúdios do SampaCast, do Centro Cultural São Paulo, na estação Vergueiro do metrô, nesse estúdio que faz parte de um projeto da Prefeitura, de uma agência da Prefeitura de São Paulo, Agência de Desenvolvimento de São Paulo, da Prefeitura, que abre esse espaço, tanto o estúdio do SampaCast como o Teia, que é um espaço de coworking, para os empreendedores, para as empreendedoras que trabalham na economia criativa, na economia colaborativa e que desenvolvem seus projetos e que podem aí ter um espaço de trabalho, um espaço de criação nos estúdios do SampaCast. E hoje a gente tem um episódio muito legal, um episódio especial, e aí até fazendo confidenciando para os espectadores, para os internautas, para quem está conectado. Quando o Open Up Session surgiu lá atrás, na primeira temporada, eu fiquei na dúvida se eu fazia um videocast sobre sustentabilidade ou sobre inovação, uma vez que eu já tenho trabalhado nessas duas áreas já há algum tempo, lá se vão 10 anos, e aí veio a ideia de unir os dois temas, como eu já fiz no passado, mas sempre fazendo entrevistas, ora sobre inovação, ora sobre sustentabilidade. E hoje surgiu a oportunidade de fazer um episódio exatamente unindo esses dois temas, e eu tenho a honra de receber aqui no episódio de hoje a Regina Magalhães, que vai falar principalmente sobre a sua trajetória, mas principalmente sobre o livro Inteligência Estratégica, como a inteligência artificial e regeneração estão redefinindo o futuro dos negócios. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Então, faço mais uma vez e dou as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Regina Magalhães. A honra é minha, de estar aqui. Agradeço muito pelo convite. E especialmente de falar sobre inovação para a sustentabilidade, que eu acho que é muito importante, cada vez mais importante, que esses dois temas façam parte da mesma agenda. Legal, perfeito. Eu que agradeço mais uma vez. E queria que você já começasse contando, como é que você, dentro da sua trajetória profissional, conseguiu unir esses dois temas. Olha, eu acho que eu sempre tive sempre trabalhei com sustentabilidade, É uma questão mesmo de valores, de motivação profissional, de poder ter um legado importante, Acho que sustentabilidade já há muitos anos, mas cada vez mais urgente, é uma necessidade. A gente está indo em um processo de mudanças climáticas cada vez mais acelerado, com impactos cada vez mais importantes, assim como no Brasil a gente tem uma realidade com uma desigualdade social tão grande, e é muito importante que as empresas tenham ações efetivas para mudar essa realidade, não só porque elas tenham um compromisso com essa mudança, mas também porque isso é muito importante para os negócios, Os negócios não vão sobreviver num ambiente tão desigual como é o Brasil, assim como não vão sobreviver com as mudanças climáticas se elas continuarem indo no ritmo que estão. Então é super importante que as empresas tenham uma ação efetiva. Então isso sempre me motivou. E eu sempre tive, por outro lado, uma motivação muito de buscar inovação, uma certa inquietude, de buscar sempre construir algo novo. Então, em toda a minha trajetória profissional na área de sustentabilidade, eu sempre busquei inovar na minha forma de trabalhar. E aos poucos eu fui percebendo também que há uma necessidade fundamental de incorporar inovação nas estratégias, nas práticas de sustentabilidade das empresas. Isso foi, então, acho que isso fez parte da minha visão de como trabalhar a sustentabilidade. E mais recentemente, nos últimos 15 anos, e aí sim eu fui trabalhando mais efetivamente com novas tecnologias, que podem contribuir para acelerar as ações de sustentabilidade nas empresas. E hoje, mais fortemente com a inteligência artificial. A gente entra um pouco naquela máxima, que a sustentabilidade ela pode ser um direcionador de inovação, um enabler, um motor, Então tem um pouco... Você vê essa relação, essa conexão? Totalmente. Eu vejo de dois caminhos, A sustentabilidade por si só já é uma inovação nas empresas, Porque você tinha uma prática tradicional nas empresas de não se preocupar com os impactos, com as externalidades da atividade produtiva. Isso era delegado para a sociedade ou para os governos,
né, compensarem ou corrigirem os eventuais consequências ao meio ambiente e à sociedade que era causado pela atividade produtiva. Aos poucos foi se percebendo que existe uma responsabilidade das empresas cuidar das suas externalidades. E isso já é por si só uma inovação, porque isso altera toda forma de pensar a produção, toda forma de desenho de produtos, sobre os processos de produção, você adequar, né, a economia às exigências de sustentabilidade depende de inovação, né? Por outro lado, né, a inovação por si só ela não tem um objetivo em si. A inovação ela é um meio, ela precisa ter uma finalidade, né? E como eu disse, na realidade brasileira é fundamental que a inovação contribua para o aumento da produtividade, para a inovação em novos produtos, que contribua para o aumento da lucratividade dos negócios, mas a inovação ela precisa também contribuir para que as empresas produzam de uma maneira mais sustentável. E hoje muitos estudos mostram, quer dizer, existe um debate já muito antigo, né, no campo da sustentabilidade, se a sustentabilidade representa um aumento de custos para as empresas ou se ela representa um aumento de lucro para as empresas, né? Isso, o que a gente tem visto é que depende. Tem empresas em que as ações de sustentabilidade elas aumentam os custos, isso tem uma consequência ruim, porque apesar da empresa se dedicar a fazer algo diferente, mais sustentável, ela acaba com os momentos em que ela tem que reduzir custos, ela reduz as suas ações de sustentabilidade, porque não está integrado aos objetivos de negócio das empresas. Mas você tem empresas que conseguem incorporar a sustentabilidade no seu negócio de forma a ela ou reduzir custos, ou reduzir riscos, ou contribuir para um crescimento dos negócios. E as pesquisas vêm mostrando, as pesquisas que estudam os casos das empresas, vêm mostrando que empresas que conseguem, ao mesmo tempo, gerar melhor impacto social e ambiental na sua atividade produtiva ou no seu produto, e com isso também ter mais lucros, são as empresas que investem em inovação. Então, a inovação é uma condição para fazer com que uma produção mais sustentável seja também uma produção mais lucrativa. Então, por isso que eu acho que não tem como separar. A inovação é uma condição para a sustentabilidade. Eu achei bem interessante esse ponto, né? Essa dicotomia, muitas vezes, que acontece nas empresas de separar, assim, é um lucro, ou, quer dizer, na verdade é uma despesa, ou é algo que não gera receita, e assim deixa de ser estratégico. Quando a palavra é estratégico, né? Quando você conecta isso na estratégia, passa a ser um investimento, e principalmente quando tem acaba sendo um direcionador de inovação nesse sentido. Gostei bastante. E aí eu faço o gancho para o título do livro, né? Inteligência estratégica, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, geralmente as pessoas pensam logo sei lá, no ChatGPT, no Gemini, e não sabe muito bem como usar essas coisas e não sabe exatamente fazer essa conexão estratégica para que isso gere valor. E acho super interessante ter esse nome, né? Inteligência estratégica. Como é que surgiu a ideia do livro? Conta um pouco, como é que veio essa ideia de trazer outros autores, gente reconhecida no mercado, para escrever contigo e organizar essa obra? Escrever o livro teve uma motivação que foi a percepção de um problema que eu vejo nas empresas, né? O primeiro é esse que você disse, né? Falta uma visão estratégica sobre o uso de novas tecnologias. Não só de inteligência artificial. Inteligência artificial, acho que a gente está vendo isso de uma forma muito mais clara, né? Que você fica preocupado com qual ferramenta vai usar, qual é o caso que vai ser. A questão não é essa, né? As pesquisas mostram que um número muito pequeno de empresas consegue ter um retorno efetivo com o uso da inteligência artificial. E as empresas que têm retorno são aquelas que têm uma estratégia de uso da inteligência artificial. Isso acontece com qualquer tecnologia. A tecnologia não tem um poder mágico de transformar os negócios. A tecnologia ela tem que ser aplicada dentro de uma estratégia de negócios, né? Então, por isso, o mais importante de que entender de tecnologia é entender qual é a estratégia em que você vai desenvolver utilizando as oportunidades que as novas tecnologias oferecem. A inteligência artificial ela tem um poder de transformação gigantesco,
Mas se você não tem visão estratégica, ela vai operar naquelas ações muito pontuais ou na melhoria da qualidade, da produtividade do trabalho de pessoas individualmente, e isso não significa que um conjunto de ganhos individuais vai transformar os resultados de uma empresa. Como qualquer visão de negócio, você precisa ter estratégia para ser um negócio bem sucedido, né? E o mesmo vale para a sustentabilidade, né? Pensar em ações pontuais de melhorias de produção, de redução de impactos pontualmente, não vai fazer com que uma empresa transforme os seus negócios, nem do ponto de vista que é necessário para enfrentar os desafios sociais e ambientais que a gente está fazendo. Ações pontuais, elas não vão transformar a realidade que a gente vive, que precisa transformar, assim como ações pontuais não vão fazer com que as empresas sejam mais competitivas, se diferenciem nos mercados, elas realmente passem para um novo patamar. E aí a gente está vivendo hoje uma confluência de duas grandes transformações, né? Você tem uma exigência da sociedade. Regulamentação a gente está retrocedendo um pouco, está mudando, mas até pouco tempo atrás havia um crescente na regulamentação para a sustentabilidade, hoje menos. Mas existe um imperativo fundamental, é que a gente cada vez mais vê mudanças climáticas afetando, aumentando os riscos dos negócios. Então, é um imperativo a transformação dos negócios. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial também é um imperativo muito importante. Empresas que não utilizarem de maneira estratégica as novas tecnologias, elas vão perder competitividade ou vão até deixar de existir na frente àquelas que estão conseguindo se transformar. Então a gente tem essas duas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, né? As exigências por uma transformação dos negócios em relação à sustentabilidade e uma exigência de inovação para que os negócios sejam mais competitivos. E para isso é preciso uma visão clara de qual é a estratégia dos negócios que vai conseguir combinar negócios que sejam mais sustentáveis e negócios que usem essas novas tecnologias. Entendi. E o que é legal é que isso acaba perpassando, passa por todos os capítulos ali, né? E é muito interessante porque eu acho que se aprofunda de uma maneira abrangente em cada tema, em cada aspecto. E o que é legal é que, assim, você é uma pessoa super reconhecida no mercado, com passagem por organismos internacionais, tem uma produção acadêmica, passou por grandes empresas, mas você também não está sozinha nessa obra. E é muito interessante porque o livro já começa com um prefácio da Tânia Consentino, né, que é alta executiva aí de empresas como Schneider Electric, Microsoft, e passa, vou trazer alguns exemplos, né, de pessoas que também são autoras de alguns desses capítulos, como a Tarsila Ursini, a Denise Rios, a Annelise Vendramini, o Cyril Bellier, entre outros tantos, né? Como é que foi reunir todos esses profissionais super reconhecidos no mercado quando o tema é sustentabilidade? Primeiro foi um prazer enorme, porque são todas pessoas muito queridas, amigos, e a gente trabalha junto há muitos anos, né? Então não foi muito fácil e muito agradável, né, trabalhar junto com essas pessoas. Mas também tinha uma intenção, a partir de uma leitura do mercado, do que vem acontecendo nas empresas com relação a esses temas, né? Eu já venho trabalhando não só com inteligência artificial, mas com tecnologias digitais, né, desde 10, 15 anos, né? Mais especialmente na Schneider Electric, na Johnson Controls, na Microsoft. E nessas empresas eu já percebia o quanto que tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, automação, gêmeos digitais, realidade virtual e blockchain e tantas outras tecnologias têm um poder de transformação das empresas muito grande, mas também um poder de transformação da sustentabilidade. Por exemplo, na Schneider Electric, né, é uma empresa que trabalha com gestão de energia, equipamentos elétricos, com equipamentos com altíssima sofisticação tecnológica, né, e com a possibilidade de trazer uma grande redução de consumo de energia na indústria, nos edifícios, na infraestrutura, né, no comércio, em todas as atividades, na agricultura,
né? E que a eficiência energética é um caminho muito importante para a sustentabilidade e para os negócios. Aí, inclusive, a convergência é muito forte. Você reduz consumo de energia, você reduz custos, reduz emissões, né? Então há uma convergência muito grande. Mas havia muita dificuldade quando a gente, por exemplo, eu trabalhei na área comercial nessa empresa. Eu ia conversar com os clientes, a gente conversava com o pessoal de tecnologia, e eles não entendiam muito bem de sustentabilidade. Eu ia conversar com o pessoal de sustentabilidade, eles não entendiam muito bem de tecnologia. Isso gerava uma dificuldade de pensar estrategicamente uma transformação tecnológica nessas empresas que realmente conciliasse os dois objetivos, a mudança tecnológica, os objetivos de negócio e os objetivos de sustentabilidade. Então, a minha motivação de escrever esse livro, ele tem como objetivo tentar contribuir para reduzir esse gap, reduzir essa distância entre as áreas de tecnologia e as áreas de sustentabilidade. A ideia do livro é contribuir para que profissionais de tecnologia compreendam um pouco mais de sustentabilidade, mas também de negócio. Há uma mudança muito grande com a IA agora, então as áreas de TI, as áreas de automação, áreas de produção, elas têm que ter uma visão estratégica também, têm que entender os objetivos de negócio, assim como as áreas de sustentabilidade têm que entender os objetivos de negócio das empresas para trazer essa convergência. Mas as áreas, cada vez mais, as áreas de tecnologia e as áreas de sustentabilidade precisam se conhecer e trabalhar em conjunto, né? Então, essa aproximação é muito importante para que a gente possa avançar. E a ideia de trazer esse grupo de pessoas para trabalhar junto comigo no livro tem como motivação formar também uma massa crítica, né? São pessoas que a gente está trabalhando juntos e vão multiplicar essas ideias e esse conhecimento para um número muito maior de pessoas do que se eu fizesse isso sozinha, né? Então, tem uma finalidade também esse livro de levar essa visão, essa ideia a um número maior de pessoas, a um número maior de empresas, para que a gente realmente possa induzir, estimular, né, levar uma visão transformadora para as empresas. Com certeza, acho que é super relevante, acho que chama atenção, traz um pouco dessa proximidade também, porque são profissionais que a gente, pelo menos no ecossistema de sustentabilidade, conhece bastante, né? E ouvindo você falar, eu acho que passa um pouco até o primeiro capítulo, o capítulo que você escreve com a Tarsila Ursini, essa questão da colaboração, mas principalmente do objetivo de romper esses silos para que todo mundo fale a mesma língua ou trabalhe com foco no mesmo objetivo, né? Isso é fundamental, Daniel. Você vê que não é algo novo, né? Essa necessidade de romper silos. As empresas são cheias de silos, né? Em todas as áreas. Não é um privilégio só de tecnologia ou de sustentabilidade. Você vê que anos atrás, né, você deve lembrar, na época da crise financeira, 2008, mudou o papel das lideranças financeiras. Elas passaram a ter que ter uma visão estratégica também de negócios, não só específica de finanças. Depois de um tempo, começou-se a perceber que as pessoas têm uma importância estratégica, não só como profissionais exercendo as suas funções específicas, e começou-se a perceber que as áreas de RH também precisam ter uma visão estratégica para os negócios. E assim por diante, todas as áreas começaram a assumir uma responsabilidade mais estratégica. Não é só o CEO que tem que ter a visão da estratégia, todas as áreas têm que ter uma contribuição relevante na estratégia das empresas, né? E o mesmo vale para a tecnologia e para a sustentabilidade. Agora, fazer essa transformação não é algo simples, não é algo rápido, né? E precisa de muito investimento nisso que a gente, né, tem reconhecido cada vez mais, a importância de fazer essa transformação cultural nas empresas, né? E falando aqui de inteligência artificial, cada vez mais, né? As pesquisas mostram que as empresas que são mais bem-sucedidas em inteligência artificial, que conseguem gerar retorno financeiro com inteligência artificial, são aquelas empresas que têm uma cultura corporativa preparada para isso. Então, é uma cultura que está voltada para a inovação, é uma cultura que tem propósito, né, relacionado à sustentabilidade, é uma cultura de cooperação, de trabalho em conjunto e uma cultura de aprendizado contínuo, constante. Porque a gente está vendo como que a inteligência artificial gera novas ferramentas todos os dias. Então, a gente tem que estar aprendendo todos os dias.
E empresas que não têm essa cultura de aprendizado contínuo, de colaboração né, permanente, elas não conseguem se adaptar a essas mudanças. Então, esse é um ponto super importante, acho que é o ponto de partida, né? Quando a gente fala de unir as duas coisas, né? Seja inovação, tecnologia e sustentabilidade, seja a própria inteligência artificial com os objetivos de sustentabilidade, né? E a gente, como você falou também, né? A gente está vivenciando um momento bastante delicado quando a gente fala de mudanças climáticas, né? A gente já fala em emergência climática e sempre tentando entender principalmente, eu acho que o livro contribui muito com isso, que é como é que a inteligência artificial pode, né, ser uma ferramenta visando, né, uma economia de baixo carbono, visando trabalhar essa questão aí também das mudanças climáticas, né? E a contribuição é muito grande, né? Uma característica da inteligência artificial que é o que a gente chama de uma tecnologia de propósito geral, assim como a energia elétrica. São tecnologias que modificam todos os âmbitos da vida humana. Então, imagina o que seria hoje a gente viver sem eletricidade, né? A gente não só não teria atividade produtiva moderna como a gente tem, mas as nossas vidas seriam totalmente diferentes, né? A gente imagina o que era a vida no século XIX para o que é a vida hoje. É totalmente diferente. A IA vai fazer a mesma coisa, ou já está fazendo a mesma coisa, só que numa velocidade maior. E essas tecnologias de propósito geral, elas transformam todos os espaços. Então a gente vê hoje transformações das empresas, mas a gente vê transformações na educação, na saúde e na vida cotidiana. Os relacionamentos entre as pessoas estão modificando, né? Então há uma transformação muito grande em tudo. Portanto, a gente pode pensar isso como uma tecnologia que pode ser aplicada as mais diferentes finalidades, né? E aí, então, isso partindo dessa visão, como é que a gente pode usar a tecnologia para contribuir com os objetivos de sustentabilidade que precisam ser alcançados cada vez mais rápidos diante da emergência que a gente vive? E aí eu trago no livro, né, uma série dessas possibilidades, não esgotam todos, né, mas traz como é que a inteligência artificial pode contribuir para as empresas enfrentarem as mudanças climáticas, reduzir as suas emissões, mas também se adaptarem às mudanças que já estão acontecendo. Como que a inteligência artificial pode ser utilizada para reduzir desigualdades, que é um objetivo de negócios também muito importante. Como que ela pode ser utilizada para monitorar os impactos na biodiversidade e contribuir para uma regeneração da biodiversidade. Como que ela pode contribuir para a redução de consumo de energia e de consumo de água. Como que pode contribuir para uma menor uso de materiais, uma maior reciclagem, uma maior circularidade de materiais, como que pode contribuir para uma melhor conservação do solo, regeneração do solo na agricultura. Então, a gente vê que a inteligência artificial tem um poder de trazer ganhos produtivos, econômicos e sociais e ambientais em todas as áreas das empresas. Então, o que precisa é as empresas terem uma boa estratégia, terem clareza de quais são os fatores econômicos, sociais e ambientais que elas querem alcançar e desenhar bem quais são as tecnologias mais adequadas para esses objetivos. Vai, então, desde você conseguir reduzir o uso de alguns recursos, ou seja, uma economia de energia, economia, otimização do uso da água, até mudanças mais profundas, como a proposta de modelos de negócio mais regenerativos e uma economia realmente circular, olhando também de forma mais abrangente para a cadeia de valor, né? Eu também fiz questão de tentar mostrar no livro, e no meu trabalho eu tenho feito bastante isso também, conversando com as empresas, fazendo cursos, de que a inteligência artificial ela pode contribuir para o seu trabalho individual, e é muito importante que cada vez a gente use melhor, mas a gente precisa pensar mais estrategicamente, né? A gente tem na história da inovação no mundo, né, a gente tem percebido que as transformações fazem com que surjam novas empresas, que elas vão se transformar e vão transformar totalmente mercados, de ver o que aconteceu com a própria imprensa, com a mídia, né, com os jornais, com as revistas que se transformaram totalmente, de ver o que aconteceu com a música que se transformou totalmente, né, o que aconteceu com a comunicação, com o uso dos smartphones.
Então você teve, com todas essas mudanças, a gente viu empresas que deixaram de existir e empresas totalmente novas que passaram a liderar os mercados. Isso tende a acontecer hoje numa velocidade muito maior, né? Porque as tecnologias e a própria inteligência artificial favorece o desenvolvimento de novas tecnologias em outros campos. Então, as empresas que tiverem uma visão de estratégia em que elas consigam utilizar essas tecnologias para desenvolver novos produtos, desenvolver novos mercados, novos modelos de negócio, elas vão liderar essas transformações, e aquelas que não estiverem atentas a essas mudanças, elas não vão sobreviver. Então é muito importante que as lideranças das empresas tenham essa visão para que elas possam muito rapidamente ter a capacidade de liderar, se adaptar, né, e de implementar essas mudanças nas suas empresas. O que eu acho valioso do livro é que pelos capítulos vai passando, assim, vai trazendo várias conexões e várias oportunidades, é claro, né? A discussão talvez até não se esgote ali, e eu acho que uma qualidade que traz também a obra são as referências bibliográficas de cada estudo, de cada pesquisa que vocês citam, né? E isso acaba sendo muito útil até para se aprofundar cada vez mais nos temas, em cada aspecto, né? E poder também consolidar esse aprendizado para que os profissionais dentro das empresas também evoluam nessa agenda ao longo do tempo, né? Esse é o objetivo, né, Daniel? A ideia é ser um processo educativo em que a gente traga mais pessoas para essa mudança, porque ela é tão importante, a gente precisa dessa mudança. É claro que a gente está vendo que a inteligência artificial tem consequências negativas em vários campos, né? Ambiental, social, político, até no emocional das pessoas tem impactos importantes. Mas se a gente não mostrar os impactos positivos que essas novas tecnologias vão ter, a gente vai estar correndo um risco muito grande de predominarem os impactos negativos. Então é super importante, essa é a ideia do livro, não é um livro que tem uma visão otimista de mundo, não, ele tem uma intenção de trazer mais pessoas conscientes e motivadas para fazer o uso da tecnologia para transformações que são positivas e necessárias no Brasil. A gente já está muito atrasado no país em objetivos que são muito importantes. A gente está vendo que as mudanças tecnológicas elas estão avançando muito rapidamente, né? E o Brasil vem nas últimas décadas, né, ficando muito para trás. A gente vê a produtividade na indústria brasileira caindo, a gente vem perdendo posições a cada ano, né, em termos de produtividade. Isso traz consequências para o emprego, para a renda, né, para as instituições brasileiras muito importantes. A gente teve um avanço muito grande de aumento de produtividade na agricultura, mas a gente tem um risco de estar chegando no limite se a gente não passar para um outro patamar, para um outro estágio de inovação. E a sociedade brasileira também precisa avançar, de ter instituições mais sólidas, mais preparadas para enfrentar esses novos desafios. Então, o livro tem a intenção de trazer essa contribuição, uma pequena contribuição, é claro que um livro pode trazer, de, né, agregar mais gente nessa visão, não digo otimista, mas com essa intenção de fazer com que a tecnologia traga melhores resultados para o nosso país. Eu acho que são duas urgências, né? Ouvindo você falar e trazendo um pouco também do livro, né? Essa urgência desse alinhamento, né? Dessa busca, dessa conexão com as novas tecnologias, para que a gente não perca, né, o bonde da história e fique para trás, mas também a urgência de aproveitar uma oportunidade, uma vez que a gente também tem uma biodiversidade que pode também trazer retorno, não só em relação às questões de mitigação das mudanças climáticas, mas também retorno para os negócios, do ponto de vista de bioeconomia e tantos outros temas que se relacionam com isso, né? O Brasil sempre teve uma série de vantagens competitivas muito importantes, né? Você falou de biodiversidade, a gente tem um país com melhores recursos hídricos no planeta, tem um clima extremamente favorável, tem um solo de excelente qualidade, minerais riquíssimos, então a gente tem uma série de fatores, especialmente fatores naturais, que são extremamente importantes para a vantagem competitiva, que foi muito importante para a evolução da produção agrícola no Brasil, né? Em toda a história, todos os ciclos econômicos, essas vantagens foram necessárias.
Mas a gente está num novo estágio de economia, a gente já vem há tempo, né? Num novo estágio de economia no mundo em que só aproveitar essas vantagens de recursos naturais não é suficiente, né? A gente não pode mais viver de uma economia em regime primário. A gente precisa de uma sofisticação, né, na economia brasileira muito mais avançada do que a gente tem hoje. E essas vantagens competitivas, elas também são válidas para esse novo momento. A gente tem a riqueza dos minerais necessários para as novas tecnologias. A gente tem a energia renovável necessária para, né, alimentar as novas tecnologias. A gente tem a biodiversidade fundamental para o desenvolvimento de novos produtos, para fármacos, para cosméticos, para produtos industriais, para uma série de novos produtos, ao mesmo tempo preservando essa biodiversidade. E a gente fala muito pouco, mas a gente também tem uma diversidade social que precisa ser melhor aproveitada, né? A gente tem um dos países com maior diversidade social no mundo, né? Diversidade de raças, diversidade de culturas, e essa diversidade, ela é também uma riqueza em termos de produção de conhecimento, em termos de capacidade de inovação, que ela precisa ser mais aproveitada. O segundo capítulo do livro fala de pluralidade para a inovação, né? Que a gente hoje, as empresas vêm trabalhando, né, e vêm tendo avanços importantes de ampliar a diversidade nas suas equipes, mas a gente ainda aproveita muito pouco o quanto que essa diversidade pode contribuir para a inovação nas empresas. E isso é fundamental, e a gente está desperdiçando histórias de vida, conhecimentos de diferentes realidades, que para a inteligência artificial é um dos fatores mais importantes, porque você veja só, tem muita gente analisando, né, estudiosos da inteligência artificial, apontando para um possível risco, que é o que chama de um risco cognitivo, que é a inteligência artificial homogeneizar conhecimentos, ideias e visões de mundo. Isso é um risco. Ela pode, num certo momento, acelerar oportunidades, conhecimento, mas em um certo estágio, ela pode, homogeneizando, reduzir o surgimento de ideias novas. Mas no Brasil a gente tem uma diversidade social tão grande, e que se a gente conseguir fazer com que todas essas pessoas, como eu disse, com todas as histórias de vida, com todas as riquezas culturais, contribuam para, utilizando essa tecnologia, produzir coisas novas, a gente talvez seja um dos países com maior capacidade de inovação no mundo. Saiu muita coisa legal, assim, do que você falou agora, principalmente sobre a questão da diversidade, porque realmente, né, empresas mais diversas são estão mais próximas da inovação, exatamente por trazerem e conectarem essas diferentes visões de mundo, né? E também ajuda a mitigar um risco da inteligência artificial reproduzir, né, os vieses e preconceitos que muitas vezes a gente tem fora do ambiente digital, né? Então, acho que é muito importante também nesse sentido. O que você acha? Não, é fundamental, porque a inteligência artificial é uma tecnologia de dados, uma tecnologia de conhecimento, né? Então, é uma tecnologia que depende das capacidades humanas, né? Por mais que a gente venha, né, falando muito, a inteligência artificial vai substituir as pessoas, não, porque é uma tecnologia que ela tem como base o conhecimento humano. É lógico que é uma tecnologia que tem a capacidade de juntar todo esse conhecimento e produzir a partir desse conhecimento, mas ela vai continuar trazendo inovação e avanços na medida que o conhecimento humano também vá contribuindo para isso e vá alimentando essa tecnologia. E quanto mais diverso esse conhecimento, quanto mais variado, né? E a gente tem no Brasil, e não é... Você tem as diferenças ligadas a gênero, raça, né, orientação sexual, que são extremamente importantes. Mas a gente tem uma diversidade de culturas no Brasil tão grande. Se a gente vê qual é a cultura do Sul, do Sudeste, de Minas, do Nordeste, da Amazônia, a vivência que essas pessoas têm com seus ambientes naturais, o conhecimento da biodiversidade e os usos dessa biodiversidade, são tão variados
né? E as formas como essas pessoas se adaptam aos climas e ao meio ambiente nessas regiões são tão variados. A experiência das populações tradicionais do Brasil são riquíssimas. Se a gente conseguisse trazer, incorporando, integrando essas pessoas, né, e você integra isso dando oportunidade para que essas pessoas também utilizem essas tecnologias, a gente vai ter uma riqueza de conhecimento tão grande. E imagina o que pode surgir daí de novos produtos, de novos processos, de novas formas de se relacionar com a natureza, de novas formas de organização social. A gente precisa muito, e a gente tem a oportunidade com a tecnologia de fazer isso, de estimular essa riqueza cultural e transformar isso também em riqueza social e econômica. Muito legal trazer esse aspecto social, acho bem bacana, acho que é um gancho legal, aí puxando diversidade, mas falando também dessa parte social, e inclusive também uma oportunidade de redução das desigualdades, né? Mas eu acho que tem toda, né? A inteligência artificial, como você falou, né? Ela trabalha por meio desses dados, né? E aí, saindo um pouco do social e voltando para o ambiental, a gente tem aí a questão principalmente dos eventos climáticos extremos, né? E ao mesmo tempo que cada vez mais eles vão ficando mais intensos e mais frequentes, a gente tem hoje uma disponibilidade de dados aí que vem desde o CEMADEM, do Mapa Biomas, e integrar isso. Mas a gente sempre precisa, né? Quer dizer, na verdade, de organizar esses dados para que eles funcionem e gerem valor, né? Isso passa um pouco do livro, mas fica também uma sensação de que é possível fazer mais e talvez integrando, né, principalmente o que as grandes empresas já conseguem sistematizar com outros com órgãos governamentais e, inclusive, a própria universidade, que também tem um papel importante nesse aspecto, né? Sim, a gente precisa, na verdade, a gente precisa melhorar muito a gestão de dados nas empresas, especialmente quando a gente fala de sustentabilidade, né? A gente tem já avanços importantes em grandes empresas usando tecnologia para fazer a gestão dos dados de sustentabilidade, mas ainda muito voltado para a produção de relatórios, né? A gente tem ainda muito poucas empresas aproveitando a riqueza de dados que possuem para orientar a tomada de decisão. Uhum. Isso é totalmente diferente do que organizar dados para relatórios, né? E a gente tem possibilidades, vou te dar um exemplo, né, das experiências que eu tive na Schneider, na Johnson, em que você usa a inteligência artificial, mas principalmente, porque a inteligência artificial você precisa de dados de boa qualidade. Se você tem uma operação industrial, um edifício, uma infraestrutura, toda conectada, você tem hoje a internet das coisas, que possibilita uma conectividade de quase tudo. Então você pode ter todos os equipamentos, as máquinas, o sistema de iluminação, de refrigeração, tudo conectado. Você tem informação em tempo real. Informação de consumo de energia, de consumo de materiais, de consumo de água. Você tem possibilidade de a cada 15 minutos você ter informações sobre o funcionamento e o uso desses recursos. Você pode estar o tempo todo corrigindo, né, ações e tomando medidas corretivas que vai contribuir para reduzir o consumo desses recursos, mas também vai trazer maior eficiência e produtividade para as atividades, para os negócios. Então a gente precisa de ter muito mais inteligência no uso dos dados para que realmente eles gerem resultados. Além disso, as mudanças climáticas exigem capacidade das empresas de inovar, de se adaptar. Mas você veja, o Brasil é um país gigantesco, né? As mudanças climáticas não vão afetar de uma forma homogênea, né, todas as regiões do país. Cada região tem características diferentes. E o Brasil tem excelente qualidade nos dados regionais, né? A gente tem uma série de órgãos que geram dados sobre solo, clima, né, biodiversidade. A gente tem muitos dados sobre a realidade ambiental dos territórios. A gente também tem uma excelente qualidade de dados sobre a realidade social desses territórios, né? Dados públicos são dados que estão disponíveis para todas as pessoas utilizarem. E a gente não utiliza bem esses dados para tomada de decisão também nas empresas. Então, eu tenho conversado com algumas empresas nesse sentido. A gente precisa fazer a gestão de melhor qualidade dos dados das próprias empresas, mas também aproveitar os dados
da realidade dos territórios onde essas empresas se situam para ter estratégias regionalizadas. Então, você tem uma grande empresa no país, ela tem que ter uma estratégia de sustentabilidade muito bem feita, mas essa estratégia tem que estar adequada a cada realidade, porque você vai ter uma planta numa região que vai estar muito mais vulnerável à escassez hídrica. Você vai ter uma outra planta numa região que está muito mais vulnerável a uma tempestade, né? A um outro local onde está vulnerável a queimadas. Então você tem que ter essa adaptação a diferentes situações regionais. Isso tudo tem que ser feito de forma em que a tomada de decisão seja quase que imediata, porque é imprevisível. A gente está falando muito do El Niño que vai afetar aí o clima no mundo esse ano, mas a nossa capacidade de previsão ela ainda é limitada. Claro que as mudanças climáticas elas acontecem de uma forma muito rápida, então a gente tem que ter uma capacidade de se adaptar muito rapidamente, e o uso dos dados é fundamental para isso. Eu acho que tem um ponto super importante, né, quando a gente fala de visão estratégica, essa previsibilidade, né? Seja para entender e aí acelerar o uso desses dados, né? Para entender, por exemplo, o cenário de um plantio, de uma safra, quando a gente fala de agricultura, seja do ponto de vista para antecipar necessidades locais, inclusive dos consumidores, ou até para entender a disponibilidade ali dos modais logísticos para escoar as produções, né? A gente viu os casos em que a gente teve eventos extremos no Brasil, quanto que afetou a economia e as sociedades nesses locais. A seca na Amazônia desestruturou a economia de vários territórios na Amazônia, a enchente no Rio Grande do Sul desestruturou a atividade econômica no estado inteiro, né? Quando a gente teve seca muito grave em São Paulo, várias indústrias dependentes de água tiveram que reduzir ou parar suas operações. Quando tem situações de tempestades, você tem perdas de ativos nas empresas muito relevantes. Então, tudo isso são fatores que as empresas têm que estar preparadas para enfrentar, né? Tem que ter um planejamento muito bem feito de identificar quais são os riscos que existem em cada um dos ativos, em cada uma das plantas, em cada um dos negócios, mas precisa ter também uma capacidade de resposta muito efetiva e muito rápida. Sim, sim. E uma coisa que eu acho que também é uma coisa interessante nos textos, no livro, é que tem uma reflexão muito honesta também sobre o impacto do uso da própria IA, do ponto de vista da sustentabilidade e uso de recursos para manter esses grandes data centers em funcionamento, e do quanto é importante também reduzir o impacto dessa tecnologia, né? Isso ainda é um tema que tem muita polarização nessa discussão, né? Essa é uma questão, e como existe muito pouco conhecimento sobre as aplicações de inteligência artificial para a sustentabilidade, muita gente fica muito preocupada com os impactos negativos, sem conhecer muito bem quais são os impactos positivos. Então, quando a gente compara, por exemplo, consumo de energia, né? O uso da IA depende de data centers. Data centers consomem energia. Hoje, né, pelas estimativas dos órgãos internacionais, o consumo de energia de todos os data centers no mundo equivalem a 1,5% do consumo global de energia, que deve crescer bastante. As estimativas é que cheguem a 3% do consumo global. É muito, mas você tem outras atividades que consomem muito mais energia do que isso e que também estão em crescimento. Uma delas, eu trabalhei na Johnson Controls, que é uma empresa voltada muito fortemente à refrigeração. A refrigeração consome de 4% a 8% do consumo de energia no mundo. E vai crescer muito, porque o planeta está aquecendo. Todo mundo precisa ter ar-condicionado, as atividades industriais precisam de refrigeração, né? Os locais públicos precisam de refrigeração. Então vai ter um consumo de energia muito maior. Todas as previsões é de que os consumos de energia para todas as atividades deve crescer muito, até porque a gente tem parcelas muito grandes da população que ainda não tem acesso à energia. Então, realmente é um processo importante de aumento do consumo de energia. É claro que a gente precisa usar todos os meios necessários para ter maior eficiência no uso dessa energia, mas o consumo de energia deve aumentar em todas as atividades. Agora, o que a gente precisa pensar em termos de data centers e uso de inteligência artificial
A própria inteligência artificial pode fazer com que os data centers sejam mais eficientes. Você tem casos em que essas novas tecnologias reduzem 20% até 40% o consumo de energia nessas infraestruturas. Mas a inteligência artificial ela também pode reduzir o consumo de energia na indústria, nos edifícios, no transporte, na agricultura. É difícil calcular o quanto que é esse ganho potencial, mas estima-se que de 20% a 40% de redução de consumo de energia pode ser decorrência do uso adequado da inteligência artificial. Então você vai consumir 3% para gerar a inteligência artificial, mas ela pode contribuir para reduzir 20%, 40% o consumo em todos os outros setores. Então a gente precisa usá-la de maneira mais eficiente, mas também direcionar o seu uso para os objetivos da sociedade, que é, né, dentre tantos, reduzir o consumo de energia e reduzir os impactos ambientais. Então a questão não é usar ou não a IA, ter ou não data center, mas usar bem, usar para uma finalidade que seja importante para a sociedade. Perfeito, não, é fundamental. E assim, eu acho que até trazendo um pouco da sua fala, um aspecto que eu acho que todo CFO gostaria de ouvir, é a questão de redução de custo, né? E aí a gente rompe, quebra mais um silo, trazendo essa oportunidade dupla de você gerar custo para as empresas e reduzir o uso de recursos como água e energia e contribuir até para um modelo de negócio de baixo carbono ou para uma economia regenerativa, né? A gente voltando àquele assunto no começo da nossa conversa, né? Existia muito esse dilema e ainda existe pessoas que acham que sustentabilidade e lucro são objetivos concorrentes, né? As tecnologias digitais, eu gosto de falar tecnologias digitais porque aí envolve várias tecnologias que não são só IA, né? A gente também está muito limitado, como a IA se democratizou muito, né? Está nos computadores e celulares de todo mundo, a gente tende a considerar a IA como a IA generativa, né? O IA dos chats. Mas você tem várias outras tecnologias ou vários tipos de inteligência artificial que usados de maneira combinada têm impactos muito importantes, inclusive muito mais relevantes e transformadores do que só a IA generativa, né? Eu tenho já percebido já há bastante tempo que o uso dessas tecnologias é o que vai fazer com que essa dicotomia que não deveria existir, ela realmente traga uma convergência entre objetivos de negócio, objetivos financeiros e objetivos sociais e ambientais. É possível, com estratégia, com inteligência, com bom uso da tecnologia, né, fazer com que as empresas tenham melhores resultados financeiros, ao mesmo tempo melhorando, né, gerando impactos sociais e ambientais positivos. Perfeito, eu acho que convergência é a chave, né? Exatamente, sim, né? Para trazer, para que a gente não tenha esses objetivos separados em caixinhas, mas que a gente consiga unir e aí trazer isso. Claro, né? O propósito ajuda a conectar tudo isso, né? É fundamental. O propósito é o que dá a direção, né? Para tudo, né? É o propósito que define para onde a gente quer ir. As tecnologias, elas oferecem muitos caminhos diferentes. É o propósito, é a nossa visão de mundo que define qual desses caminhos a gente vai seguir. Ah, perfeito, perfeito. E aí, falando especificamente para o livro hoje está disponível nas livrarias, eu acho que tem um formato físico, tem um formato também digital, né? Ele está disponível em algumas livrarias, mas o meio mais fácil de encontrá-lo é na editora Sampo. Então, no site da editora Sampo, ele está disponível para o livro físico e nos e-commerces, no Amazon, na Apple, está disponível em meio digital. Ah, legal, perfeito. Se quiser mostrar para a capa para o pessoal dar uma olhada, eu acho bem legal que o pessoal já reconhece também e aí fica fácil de achar. E é legal também que você vai dar um curso agora sobre inteligência artificial, né? Sim, estou fazendo em parceria com a Report, né? A gente vai fazer um curso, começa em agosto, é um curso sobre inteligência artificial para sustentabilidade, então procurem lá no site do Grupo Report. Tem esse curso, estão abertas as inscrições. Ah, legal. Eu super recomendo aí para quem está assistindo a gente. A Regina, com certeza, é a oportunidade aí de tangibilizar um pouco melhor também as questões do livro ali nas aulas e mandar um abraço também para o pessoal do Grupo Report. Tive a oportunidade de trabalhar por lá, foi onde
eu comecei a trabalhar com sustentabilidade e consolidar um pouco, iniciar, né, na verdade, a consolidação desse conhecimento, porque como a gente falou agora, tudo depende desse aprendizado contínuo, né? Então, é uma parceria aí, é uma super parceria e eu super recomendo também para quem está assistindo. Muito legal. E conta um pouco também, você agora está com a Plural, queria que você contasse um pouco para a gente o que você está fazendo agora nessa nova etapa da sua trajetória. Legal, né? A Plural é uma empresa de consultoria, né, focada em inovação para a sustentabilidade. Então, tenho trabalhado muito com inteligência artificial, ajudando empresas, né, também promovendo atividades de capacitação, promovendo apoio a conselhos de administração. A gente falou um pouco de governança, mas os conselhos têm um papel super importante nessa definição das estratégias. Então, eu tenho trabalhado com conselheiros e com empresas no desenho de estratégias e soluções de problemas de sustentabilidade com o uso de inteligência artificial. Bem legal. E legal você mencionar essa questão dos conselhos também, porque geralmente nas empresas a gente também tem nesse cabo de guerra entre o curto prazo e o longo prazo, né? E aí você, quando olha para quem está ali na liderança, né, nos cargos executivos, acaba puxando mais para o curto prazo, mas o conselho tem justamente a ideia de ser o guardião dessa estratégia, e essa adoção estratégica da IA e essa visão estratégica da sustentabilidade também é fundamental para que isso cascateie pela governança das organizações. É muito importante. O último capítulo do livro é exatamente sobre governança, né? Qual é o papel dos conselhos diante dessa nova realidade. E aí tem alguns mitos também que a gente precisa quebrar, Daniel. E outro, a gente costumava muito falar que sustentabilidade era uma coisa de longo prazo. Erro grave. Sustentabilidade é urgência, né? É curtíssimo prazo. A gente está vendo, né, efeitos das mudanças climáticas no curto prazo. A gente tem uma emergência climática, então as ações são de curto prazo. Lógico que a gente tem que ter visão de longo prazo, como qualquer visão de negócio tem que ser visão de longo prazo, mas a gente tem que tomar ações de curto prazo. As mudanças tecnológicas, dentre várias mudanças, mas especialmente a inteligência artificial, também exige ações de curto prazo. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa discussão nos conselhos e na visão entre executivos de empresas, dessa dicotomia entre curto e longo prazo. A gente precisa ter visão de longo prazo, mas ações de curto prazo, e todas as questões que a gente trata aí de sustentabilidade, questões ambientais e sociais, são também questões de curto e de longo prazo, né? O que precisa é que haja uma boa integração e alinhamento entre os objetivos de negócio, os objetivos tecnológicos e os objetivos de sustentabilidade. Outro mito que a gente tem que quebrar, né, de que sustentabilidade é só risco, ou de que IA também seja só risco. E a gente vê nas discussões em conselhos que tem uma tendência dos conselhos terem uma preocupação maior com risco ou conformidade, né? Se a gente fica só olhando risco ou conformidade, a gente tem uma ação defensiva. E tanto sustentabilidade como inteligência artificial exige proatividade, porque são realidades que vão mudar os padrões de competitividade dos negócios. Então, ao invés de pensar só em risco e conformidade, a gente tem que pensar em estratégia. Então, os conselhos de administração, eles têm um papel cada vez mais importante na definição da estratégia dos negócios, utilizando a inteligência artificial e pensando a sustentabilidade como um fator fundamental da estratégia, tanto no curto quanto no longo prazo. É bom quebrar esses mitos, trazer esses alertas, né? E mostrar realmente para os conselhos e para quem está liderando as empresas de que a gente está falando mesmo. É de urgência e proatividade, tanto para as questões relacionadas à sustentabilidade, como para exatamente reduzir riscos, propor novos modelos de negócio, modelos regenerativos, utilizando ali essa ferramenta que é a inteligência artificial, né? Eu acho que se os conselhos modificarem essa visão, os conselhos têm o poder de ter uma influência sobre toda a gestão, sobre todos os negócios, né? Então, os conselhos têm que repensar o seu papel. Eu tenho dito que o conselho ele tem que ser um centro de inteligência, de visão estratégica, né? E o conselho também tem um papel muito importante de não olhar só para dentro da empresa.
precisa estar muito atento às mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Porque a gente vê os fatores de competitividade entre empresas estão mudando muito rapidamente. Você às vezes vê um cliente que de repente vira um concorrente, né? Uma empresa de um mercado, de um setor totalmente diferente, ela muda o seu modelo de negócio e passa a ser um concorrente, né? Ou mudanças nas demandas também estão acontecendo muito rapidamente por causa das tecnologias, do acesso a conhecimento e das mudanças sociais que acontecem. Então o conselho ele tem que ser um radar capaz de capturar essas mudanças que estão acontecendo para definir a estratégia mais adequada para a empresa. Excelente, excelente, e muito bom saber que agora os conselhos das empresas têm aí a possibilidade de trabalhar aí com a Plural exatamente para consolidar como radar e aí poder também, isso também se desdobrar em impacto positivo, né? Sim, muito bom, sim. muito legal. Bom, Regina, super obrigado realmente aí mais uma vez por essa aula, né? E eu acho que quem tiver a oportunidade de fazer o curso da Report vai estar muito bem, vai estar em ótimas mãos aí para entender essa relação, essa visão estratégica que conecta inovação, sustentabilidade, inteligência artificial. Te dizer também que já era um desejo antigo do Videocast Open Up Sessions contar com a sua participação, e eu acho que realmente poder ler o livro, poder entender um pouco melhor e aí trazer as conexões ali que você propõe junto com os outros autores e autoras, realmente um privilégio, e agradecer também não só pela presença aqui no estúdio, mas pela oportunidade de trazer também, de poder trazer esse livro, que eu acho que é um livro de verdade, assim, é um livro super importante para quem quer não só se iniciar essas reflexões, mas também se aprofundar nelas e trazer para o dia a dia nas empresas. Então, muito obrigado mais uma vez. Daniel, eu que agradeço. E uma conversa tão agradável, tão importante, né? Fico à disposição. Legal. Imagina, eu também estou super à disposição aí para ajudar, e aí com certeza ajudar a divulgar esse livro e que venham outras obras, outros livros, e que a gente possa ser premiado e presenteado aí com a sua experiência, com a sua vivência nessas frentes. Muito obrigado mesmo. E você que assistiu até aqui, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, traga aí como é que você na sua empresa está conectando sustentabilidade, inovação, inteligência artificial. Deixa um pouco seu recado para a gente. O videocast Open Up Sessions continua em sua segunda temporada com os próximos episódios, então fique ligado aqui no canal que vem novidade boa por aí. Até a próxima!